Se você está buscando histórias que transformam, que incomodam, que revelam quem realmente somos quando ninguém está olhando, você está no lugar certo. Se inscreva no canal Vozes do Deserto. Ative o sino, porque o que você vai ouvir agora não é apenas entretenimento, é um espelho. E se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia sobre um homem que tentou fugir de Deus, não por medo dos inimigos, não por dúvida, mas porque odiava a ideia de que Deus pudesse perdoar certas pessoas? E se eu te dissesse que esse homem preferiu o fundo do mar ao cumprimento do seu propósito? Esta não é apenas a história de um profeta engolido por um grande peixe, é a história de alguém que descobriu, da forma mais dura possível, que não dá para correr daquele que vê tudo, inclusive o que tentamos esconder de nós mesmos. Tudo começa no Reino do Norte de Israel, por volta do século 8 a.C. O país está dividido, cercado de inimigos, vivendo sob constante ameaça. Nesse contexto surge Jonas, filho de Amitai, um profeta que já havia servido a Deus antes, que conhecia a voz divina, que não era iniciante nessa caminhada. E então, Jonas 1, de 1 a 2, registra: Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Parece simples, direto, uma ordem clara. Mas para entender o peso real dessa missão, você precisa saber o que era Nínive. Nínive não era apenas uma cidade distante, era a capital do Império Assírio, uma das civilizações mais brutais da história antiga. Os assírios não apenas conquistavam, eles aterrorizavam. Empalavam prisioneiros, esfolavam vivos, queimavam cidades inteiras. Faziam questão de que o terror se espalhasse antes mesmo de suas tropas chegarem. Para Israel, a Assíria era o pesadelo que tirava o sono. Era um império que já havia invadido territórios vizinhos, que estava se aproximando cada vez mais, que representava uma ameaça existencial ao povo de Deus. E é para lá que Deus envia Jonas. Não para Jerusalém, não para Samaria, não para uma cidade do próprio povo, para o coração do império inimigo. Agora, aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Jonas não foge porque tem medo de ser morto em Nínive, embora esse medo fosse completamente justificável. Ele não foge porque duvida que Deus possa protegê-lo. Ele não foge porque acha a missão impossível. Jonas foge porque conhece Deus demais. Ele sabe como Deus é. Ele conhece o caráter divino. E Jonas tem certeza absoluta de que se aquele povo cruel e violento se arrepender, Deus vai perdoar. E essa possibilidade ele não suporta. Jonas quer justiça, quer vingança, quer ver Nínive destruída. E é por isso que Jonas 1:3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Repare que o texto repete 3 vezes Tarsis, como se quisesse enfatizar a distância. Tarsis ficava no extremo oposto do mundo conhecido, provavelmente na região da atual Espanha. Se Nínive ficava a leste, Jonas foi para o oeste mais distante possível. Não é apenas uma fuga geográfica, é uma fuga moral, emocional, espiritual. Jonas está tentando escapar não da missão, mas do caráter de Deus. Ele desce até o porto de Jope, cidade costeira de Israel, encontra um navio mercante, paga a passagem com seu próprio dinheiro, embarca e parte. Há algo quase patético nisso. Um profeta de Deus pagando para fugir de Deus, usando seus próprios recursos para se afastar do próprio chamado. Mas Jonas 1:4 registra: O Senhor, porém, lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O mar responde, e não é uma tempestade comum, é o tipo de tempestade que homens experientes do mar reconhecem como sobrenatural. O vento não apenas sopra, ele ataca. As ondas não apenas balançam o navio, elas ameaçam parti-lo ao meio. Os marinheiros entram em pânico. Jonas 1:5 diz: Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviá-lo do peso dela.
Esses eram homens práticos, comerciantes, navegadores experientes, não entravam em pânico facilmente. Mas agora, eles fazem duas coisas simultâneas. Oram desesperadamente aos seus deuses e jogam a carga ao mar, perdendo todo o lucro da viagem, apenas para tentar salvar as próprias vidas. E onde está Jonas durante tudo isso? O versículo continua. Jonas havia descido ao porão do navio, onde se deitou e dormia profundamente. Leia isso de novo. O profeta de Deus dorme enquanto todos lutam pela vida. Há algo profundamente perturbador nisso. Não é um sono de paz, não é descanso na confiança divina. É o sono de quem está fugindo tão desesperadamente que se desconecta da realidade ao redor. É o sono da exaustão emocional, do esgotamento espiritual, da negação. Jonas 1,6 registra: o comandante chegou-se a ele e lhe disse: "Que estás fazendo, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós e não pereçamos." Um capitão pagão está repreendendo o profeta de Deus, está ordenando que ele ore. É uma inversão completa de papéis. Os marinheiros desesperados decidem lançar sortes para descobrir quem causou aquela calamidade. E Jonas 1,7 diz: "E a sorte caiu sobre Jonas." Deus não permitiria que homens inocentes morressem por causa da rebeldia de seu profeta. Os marinheiros cercam Jonas com perguntas: "Quem é você? De onde vem? O que fez?" E Jonas 1,9 responde: "Sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." A ironia é cortante. Jonas diz que teme a Deus enquanto foge dele. Jonas afirma que serve o Deus que criou o mar enquanto tenta usar o mar para fugir. E quando os marinheiros ouvem isso, Jonas 1,10 diz: "Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: 'Por que fizeste isso?' Pois sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado." Homens pagãos ficam aterrorizados com o que Jonas fez. Eles entendem a gravidade de fugir do próprio Deus. Eles têm mais reverência que o profeta. E então fazem a pergunta óbvia: "O que fazemos com você?" Jonas 1,12 registra sua resposta: "Tomem-me e lancem-me ao mar, e o mar se aquietará, pois eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Não é apenas uma sugestão prática, é quase um pedido de morte. Jonas não pede misericórdia, não ora, não implora, não sugere que seja preso ou amarrado. Ele simplesmente diz: "Joguem-me ao mar." É mais fácil morrer do que voltar e obedecer. Mas repare na compaixão dos marinheiros. Jonas 1,13 diz: "Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles." Eles tentam salvar Jonas. Homens que nem conhecem o Deus verdadeiro têm mais misericórdia pelo profeta do que ele teve por Nínive. Eles lutam contra as ondas, remam com toda a força, mas o mar não permite. Finalmente, sem opção, eles oram. Jonas 1,14 registra: "Então clamaram ao Senhor e disseram: 'Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.'" E Jonas 1,15 continua: "Pegaram em Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria." Imagine a cena: o corpo de Jonas cortando o ar, o impacto na água gelada, o silêncio súbito enquanto ele afunda, e então a tempestade para. Instantaneamente. As ondas se acalmam, o vento cessa, o mar fica liso como vidro. E Jonas 1,16 diz: "Temeram esses homens muitíssimo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos." Os marinheiros pagãos se convertem, eles viram o poder de Deus, experimentaram sua misericórdia e responderam com adoração. Jonas foi enviado para converter Nínive, mas os primeiros convertidos foram os marinheiros que o levavam para longe de Nínive. Deus usa até nossa desobediência para seus propósitos. Mas e Jonas? Ele está afundando. A água salgada queima seus pulmões, a luz acima dele vai desaparecendo. Ele está morrendo. E então Jonas 1,17 registra:
Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus não abandona Jonas, mesmo quando Jonas quer morrer, mesmo quando Jonas foge, mesmo quando Jonas falha em todos os níveis. Deus prepara um resgate. Não como punição final, mas como último recurso de graça, um grande peixe. O texto hebraico não especifica que tipo de criatura é, só diz que Deus a preparou, designou, ordenou especificamente para este momento. E Jonas é engolido. 3 dias, 3 noites. Pense no que isso significa: escuridão total, O cheiro de decomposição, a impossibilidade de saber se está de pé ou de cabeça, o som abafado do batimento cardíaco do animal, a saliva ácida queimando a pele, o espaço apertado, a falta de ar. É um túmulo vivo. Mas ali, sem plateia, sem desculpas, sem fuga, Jonas ora. Jonas 2 registra essa oração. E não é uma oração bonita, não é poética no sentido tradicional. É quebrada, desesperada, humana. Jonas 2:2 começa: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas chama aquele lugar de inferno, Sheol, o lugar dos mortos, porque ali ele estava de fato mais morto que vivo. Jonas 2:3 continua: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Repare, Jonas reconhece que foi Deus quem o lançou ali, não os marinheiros, não a tempestade, Deus. E Jonas 2:4 diz: Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Mesmo no fundo, mesmo no escuro, mesmo no lugar onde parece que Deus não está, há esperança. Jonas 2:5-6 descreve: As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, a terra com os seus ferrolhos se correu sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Jonas descreve sua descida em detalhes viscerais. A sensação das algas se enrolando ao redor de sua cabeça enquanto afundava, a pressão da água, a certeza da morte. Mas então, a reviravolta. Contudo, Deus. Jonas 2:7 continua: Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. No momento de maior desespero, Jonas finalmente se lembra, finalmente volta, finalmente ora. E Jonas 2:9 conclui: Mas eu, com a voz do agradecimento, te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Essa é a declaração de fé que Deus estava esperando. E Jonas 2:10 diz: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O peixe obedece imediatamente. Jonas é cuspido numa praia, coberto de suco gástrico, cheirando a morte, provavelmente sem cabelo, com a pele queimada, mal conseguindo ficar de pé, mas vivo. E Jonas 3:1-2 registra: A palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. A mesma ordem, o mesmo chamado. Deus não mudou de ideia, não desistiu, não escolheu outro profeta. E dessa vez, Jonas 3:3 diz: Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas obedece, mas preste atenção. O texto não diz que Jonas mudou de coração, só diz que ele foi. Às vezes obedecemos externamente enquanto resistimos internamente. Jonas 3:3 descreve Nínive. Ora, Nínive era cidade muito grande,
de 3 dias de jornada. Uma metrópole, cerca de 600 mil habitantes, segundo estimativas arqueológicas, muralhas enormes, portões fortificados, palácios imponentes. E Jonas 3:4 registra: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a mensagem completa. 5 palavras no hebraico original. Nenhuma menção de esperança, nenhuma oferta de arrependimento, nenhuma instrução sobre o que fazer. Apenas destruição. É quase como se Jonas estivesse cumprindo o mínimo necessário, fazendo o básico, esperando que nada aconteça. Mas então, algo inesperado. Jonas 3:5 diz: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O povo acredita. Um império brutal, violento, orgulhoso, se quebra diante da palavra de Deus. Eles não pedem sinais, não exigem provas, não negociam, simplesmente creem. E Jonas 3:7 continua: a notícia chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por decreto do rei e seus grandes, esta palavra: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem comam, nem bebam água. O rei desce do trono, tira as vestes reais, senta-se sobre cinza e decreta jejum total. Nem mesmo os animais podem comer ou beber água. Jonas 3:8 registra o decreto: cubram-se de pano de saco homens e animais e clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles reconhecem seus pecados, sua violência, sua maldade. E Jonas 3:9 mostra que eles entendem algo fundamental sobre Deus. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quem sabe? Não há presunção, não há garantia, apenas esperança humilde. E Jonas 3:10 registra a resposta de Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus perdoa. Uma cidade inteira, um império inteiro, transformado em questão de dias. Isso deveria ser o final feliz. Jonas deveria estar celebrando, adorando, agradecendo por ter participado do maior avivamento da história. Mas Jonas 4:1 diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas se enfurece, não fica desapontado, não fica confuso, fica furioso. E Jonas 4:2-3 registra sua oração revoltada. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aqui está a confissão completa. Jonas não fugiu por medo, fugiu porque conhecia Deus. Êxodo 34:6 descreve Deus exatamente com essas palavras: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Jonas conhecia as Escrituras, conhecia o caráter de Deus, e foi exatamente por isso que tentou impedir que Nínive tivesse acesso a essa misericórdia. Jonas prefere um Deus severo a um Deus que ama seus inimigos. E agora, ele pede para morrer. Pela segunda vez na história, Jonas prefere a morte à obediência completa. Jonas 4:4 registra a pergunta de Deus: é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus não repreende com fúria, não castiga, simplesmente pergunta: é razoável? Jonas não responde. Em vez disso, Jonas 4:5 diz:
Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda espera que o castigo venha. Ainda quer ver Nínive queimar. Ele constrói uma cabana, senta-se e espera. E então Deus faz algo inesperado. Jonas 4:6 registra: Então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou extremamente por causa da planta. Uma planta cresce milagrosamente, dá sombra, conforto, alívio, e Jonas se alegra extremamente. Mais alegria por uma planta do que pela salvação de 600.000 pessoas. Mas Jonas 4:7-8 continua. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, que feriu a planta, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desmaiou, e desejou para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus envia um verme, a planta morre, o vento quente sopra, Jonas desmaia, e pela terceira vez ele pede para morrer. Terceira vez, por causa de uma planta. Jonas 4:9 registra: Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Respondeu ele: bastante razoável é que eu me ire até a morte. Jonas está completamente irracional agora, completamente consumido pela própria raiva. E então vem a pergunta final de Deus. Jonas 4:10-11 conclui: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho e que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você tem pena de uma planta que não plantou, que não cuidou, que durou um dia, e eu não deveria ter compaixão de uma cidade inteira, de mais de 120.000 pessoas que não sabem a diferença entre o bem e o mal, de crianças, de animais? A história termina aí, sem resposta de Jonas, sem conclusão, sem final feliz. Porque a pergunta não é apenas para Jonas, é para nós. Você vê, Jonas não é sobre um peixe, nunca foi. É sobre um coração endurecido pela justiça seletiva. É sobre obedecer externamente enquanto resiste internamente. É sobre preferir ver inimigos punidos a vê-los transformados. É sobre querer um Deus à nossa imagem em vez de nos rendermos ao Deus que realmente existe. Jonas queria que Deus fosse justo apenas com os que ele aprovava, misericordioso apenas com quem ele julgava digno. Mas Deus é maior que nossas categorias, mais amoroso que nossa capacidade de amar, mais paciente que nossa paciência. E talvez o maior milagre dessa história não seja alguém sobreviver dentro de um peixe, mas Deus insistir em alguém que insiste em fugir. Deus poderia ter escolhido outro profeta, poderia ter desistido de Jonas depois da primeira fuga, poderia ter deixado o mar engoli-lo de vez, mas não. Ele perseguiu Jonas através da tempestade, preparou um peixe para resgatá-lo, deu-lhe uma segunda chance e depois, com infinita paciência, tentou abrir seu coração endurecido. Talvez você esteja ouvindo isso e reconhecendo algo em Jonas. Talvez você também esteja fugindo, não necessariamente de uma missão clara, mas de um chamado interno, de uma convicção que não quer obedecer, de uma verdade que prefere ignorar. Talvez você também esteja obedecendo pela metade, fazendo o mínimo, cumprindo rituais enquanto seu coração está longe. Talvez você também tenha mais compaixão por suas próprias preferências do que pelas pessoas que Deus ama. Ou talvez você esteja no fundo do poço agora mesmo, no ventre do peixe, no lugar escuro onde parece que Deus te abandonou. E se eu te dissesse que esse não é o castigo, mas o lugar onde finalmente ouvimos, que às vezes Deus permite que afundemos até o ponto em que não há mais nada para nos segurar exceto Ele? Jonas 2:2 diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Na angústia, não antes, não quando tudo estava confortável, mas na angústia. Às vezes é no escuro que finalmente vemos.
E talvez a pergunta final de Deus ainda esteja ecoando através dos séculos. Você também está fugindo, ou apenas obedecendo pela metade? Você quer um Deus que serve aos seus propósitos ou está disposto a servir aos propósitos dele? Você tem compaixão apenas por quem você escolhe ou pelo coração de Deus por toda a humanidade? Se essa história te incomodou, é porque ela não era só sobre Jonas. Ela precisava chegar até você. Porque no final, todos nós somos Jonas em algum momento, fugindo de algo, resistindo a algo, querendo que Deus seja diferente do que ele é. Mas a boa notícia é esta: Deus persegue, Deus resgata, Deus dá segundas chances, e terceiras, e quantas forem necessárias, até que finalmente entendamos que sua misericórdia não é fraqueza, é sua maior força. Você acredita que isso realmente aconteceu? Deixe nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal Vozes do Deserto, mas só se tiver coragem de encarar o que Deus pergunta quando ninguém mais está ouvindo.